Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo. Livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, 9 e 10. Livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, 9 e 10. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença. Não se trata de pessoas, mas se trata da presença de Jesus Cristo, da pregação daquele que nos amou, da palavra que nos encontrou e nos deu vida novamente. Então é tudo sobre a presença do Eterno. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, 9 e 10. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, 9 e 10. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, um golpe apenas, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Amém? Louvado seja Deus. Levanta a tua mão para cima, por favor. Levanta a tua mão para cima e repete bem alto comigo: Jesus, fala comigo nesta noite. Jesus, eu te louvo. Amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Toma o teu assento e bate uma salva de palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Estes versículos, esses 3 versículos, eles vão fazer menção de uma das oportunidades que Davi teve na sua vida de matar Saul. Saul, consagrado o primeiro rei de Israel na era dos reis, e com forma de desobediência perante Deus por uma ordem não cumprida, esta mesma unção foi destituída da vida de Saul. Saul, porém, foi avisado que Deus levantaria outro rei na terra de Israel, sobre o povo de Israel. Davi, ele sabia que no momento em que a unção de Deus na sua vida, ela foi decretada, então a história na vida dele seria transformada. Ele passaria de um pequeno pastor para ser um grande líder, um homem nato, estrategista e um homem conhecido sobre a terra. Davi, ele estava sendo preparado por Deus em meio a todas as dificuldades e diversidades que chegaram na sua vida, para que quando o momento em que ele fosse proclamado rei chegasse, ele já tivesse experiências com Deus. Saul, quando soube que havia um homem sendo ungido rei no seu lugar, tentou achar este homem para o matar e destituir desta glória sobre a vida deste homem. Quando soube que era Davi, Saul começou uma perseguição sobre a vida daquele menino que foi escolhido como sendo o novo rei de Israel. Davi começa a se esconder pelos cantos remotos das cidades e províncias, para que não fosse achado por Saul. Saul, na sua expectativa de achar Davi, acaba se colocando indefeso perante as mãos daquele menino que foi consagrado rei. Naquele momento, em uma primeira oportunidade, Davi já tem a oportunidade de matar a Saul. Na segunda oportunidade, da mesma forma, Davi também já teve, como já teve a oportunidade de matar a Saul, ele diz: não compete a mim se levantar contra o ungido do Senhor. E isso me
faz lembrar uma história de anos atrás, história esta que eu vivi pessoalmente, e eu lembro que na época Deus me honra me colocando como pastor de campo, e nesta época um pastor de campo tinha sobre sua jurisdição algumas igrejas. Sobre a minha jurisdição estavam 7 igrejas, 7 pastores, e eu ali fui colocado por Deus para ser o pastor daquela sede e cuidar daquele campo. Aleluia. Um mês após a minha posse, o pastor da capital me chama e diz: olha, Cid, nós temos uma missão para você, a primeira missão que nós vamos colocar nas tuas mãos. Existe um pastor, esse pastor ele está sobre o teu campo, da tua jurisdição, e a gente recebeu uma denúncia dele, sobre ele, e nós vamos ir até ele, e você vai destituí-lo do pastorado, você vai trocar ele. Nós já temos outro pastor para colocar no lugar, e já está tudo sendo aguardado com ata para que ele seja removido daquela igreja. Eu entrei dentro daquela caminhoneta, marcamos o dia com o pastor, com a igreja também, e também com as pessoas que estavam como testemunha, e chegamos até aquele lugar. Chegando até aquele lugar, quando eu entro naquela sala, eu olho o pastor daquela igreja, me apresento como sendo o novo pastor e vindo a trazer uma resolução sobre os fatos acontecidos naquela congregação. Eu olho para aquele homem, e quando eu olho para aquele homem, eu vejo um homem que antes mesmo de eu entender, antes mesmo de eu aceitar a Jesus, antes que eu pensasse em pregar o Evangelho de Cristo, antes que eu pensasse em dar um glória a Deus dentro da igreja, aquele homem já estava pregando Evangelho de Deus. Talvez ele não lembrava de mim, mas eu lembrava que eu sentava no último banco da igreja, tentando buscar a paz para o meu interior, e eu olhava aquele homem sobre o altar, era ele que estava sobre o altar, e ele pregava a presença de Jesus, ele pregava a libertação, ele pregava sobre as dificuldades enfrentadas em meio ao Evangelho. Eu não entendia nada do que ele estava falando, eu apenas estava ouvindo e buscando algo para o meu coração. E quando eu olho para aquele homem, estas recordações vêm, e eu começo a observar e ficar em espírito com Deus, perguntando: Senhor, sou eu que vou ter que tirar este homem, que mesmo antes de eu pensar em pregar, ou aceitar a tua presença, ou colocar o pé dentro da tua casa, este homem já fazia a tua obra. Eu pedi um instante para Deus e comecei a orar, e aquele homem estava posto no meio daquela sala. Havia mais 4 pessoas ao redor, eu, meu pastor e mais 4 pessoas. Havia mais uma pessoa da livraria responsável pela ata, e aquelas pessoas estavam ali aguardando o desfecho de um homem que estava prestes a ser retirado à força de um lugar que Deus preparou para ele. Quando eu olho para aquele homem, eu digo: Senhor Jesus, fala comigo. A presença do Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Ela falou sobre o meu coração e disse: meu servo, esse homem é o meu ungido, você não está autorizado a tirar ele desta igreja. Dê um abraço, abrace ele, pastor. Eu olhei para aquele homem, eu olhei para as pessoas que estavam naquela sala, e eu disse: Deus não me deu autoridade de tirar esse homem daqui, mas me disse para abraçá-lo. No momento em que eu abraço aquele pastor, ele começa a chorar nos meus braços como uma criança, indefesa, no colo, nos braços do pai, procurando um refúgio de consolo. E ele fala no meu ouvido: eu não suporto mais, pastor. Eu não estou aguentando mais tanta luta, tanta batalha. Se for por bem, pode me tirar deste lugar. E eu disse para ele: você não
vai sair daqui hoje. Você suporta, você aguenta, porque foi o Senhor quem te colocou aqui, foi o Senhor quem te ungiu. E eu pude sentir naquele momento a aflição da alma daquele homem que apenas estava tentando fazer a obra de Deus com todas as suas forças. Aleluia, Senhor Jesus. Eu saí dali juntamente com o meu pastor de setorial. Entramos no carro, eu já estava esperando uma correção da parte dele, porque a ordem era outra. Ele olhou para mim e disse: agora eu vejo que Deus está na sua vida. Aleluia. Eu saio daquele lugar e começo a buscar as outras igrejas que estão sobre a minha jurisdição. E cada igreja que eu passo, das 7 igrejas, eu ouço histórias e mais histórias tristes. Por mais que eu tivesse toda a autoridade de trocar ou remanejar, eu não podia fazer aquilo com a história daqueles homens. Eram homens que estavam pagando o preço. Eram homens que estavam antes de eu pensar em servir a Jesus. Aleluia. Cada um que eu me aproximava, eu abraçava. Cada qual que eu parava para conversar, eu sentia a aflição no seu coração, da sua alma. Pastor, nós estamos sozinhos, nós não suportamos, nós não aguentamos. São muitas perseguições, são muitas lutas. Nós amamos fazer a vontade de Deus, mas o que nós recebemos em troca são apenas apedrejamentos, calúnias sobre nossas vidas, ingratidão, pastor. Nós deixamos nossa família de lado, nós deixamos nossas vontades de lado, nós retiramos de nós mesmos para dar ao nosso próximo, para dar ao povo de Deus, à igreja. Mas o que nós recebemos? A única resposta que eu tinha para cada um deles era: tudo aquilo que você está plantando para o Senhor. Aleluia. Para o reino de Deus. Toda semente que você planta, através da sua oração, dedicação, do teu esforço, da sua vontade, da sua persistência, você está plantando ao céu, e não será esquecido, nunca será esquecido. No memorial de Deus não será esquecido toda semente que você planta. Aleluia. Eu creio. No memorial de Deus não será esquecido o amor que você planta. Aleluia. O dever de resgate que você planta. A vontade de levantar o teu próximo, a vontade de amar, de respeitar, de ser educado, de ser transparente, de ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano melhor. Isso pode ser esquecido pelo homem, mas no memorial de Deus nunca será esquecido. Aleluia. E então chegou um dia em que eu estava sendo sentenciado, eu estava sendo julgado por algo que eu não cometi, por algo que eu não fiz. E as pessoas que estavam na minha frente, elas não tiveram misericórdia de mim. Elas não perguntaram se eu estava bem, se eu precisava de um abraço, se eu precisava de uma palavra amiga, se eu precisava de um ombro amigo. Eu apenas fui desconsiderado e descartado da obra de Deus, como aquele copo plástico é descartado depois de tomado água. Eu fui apenas um objeto. Não tiveram misericórdia, não se compadeceram da minha vida, não se compadeceram da minha história. O ser humano e tudo aquilo que nele há um coração que foi criado para as belezas celestiais, precisa muito ainda se encontrar com Jesus. Oh, aleluia. Verdade. Somente quem está em altos patamares eclesiásticos sabe e consegue entender o que o ser humano é capaz de fazer por posição, o que o ser humano é capaz de fazer por título, Verdade. o que o ser humano é capaz de fazer por igrejas. Somente Deus sabe do que acontece neste meio. Mas o homem se esqueceu que eu também era ungido por Deus. Aleluia. Aleluia. Verdade, papai. E ele pode esquecer do que Deus tem na sua vida, ou daquilo que Deus decretou sobre a sua vida, daquilo que Deus projetou na sua vida, e o tempo pode
passar, mas o meu Deus não esquece. Aleluia. Chega um momento em que o memorial de Deus desce como um rolo santo, e em todo o caminho que Ele te observa caminhando, Ele diz: agora chegou o momento de devolver ao meu filho tudo aquilo que ele plantou. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, Deus decide me levantar. Glória a Deus. Pelo amor imensurável dele, Ele decide novamente me dar uma nova oportunidade. Mas foi porque eu plantei, foi porque eu tentei fazer o meu melhor, foi porque eu era reconhecido em um patamar espiritual, foi porque eu tinha crédito com Deus daquilo que eu tinha plantado na sua seara. Não era apenas sobre amor de Deus, não era sobre apenas escolha de Deus, era sobre aquilo que eu havia feito na presença de Jesus. Era sobre todo o amor que eu plantei, era sobre todo o abraço que eu tinha dado, sobre a vida do jovem, era sobre todos os casais que eu tentava restituir seus casamentos, era sobre todos os pregadores que eu levantava para fazer a obra de Deus acontecer, era sobre homens esquecidos que eu levantava em oportunidades para fazerem a obra de Deus, era sobre pessoas sem esperança que Deus me colocava sobre as suas vidas, e eu exercia através do amor a cada um deles, que a obra continuava, que Jesus precisava deles, que Jesus era com eles, estava sobre suas vidas, era sobre cada lágrima que eu derramei, era sobre cada absurdo que eu ouvi na minha vida, era sobre cada batalha que eu estava suportando dentro do meu lar. E quando ligavam para mim, eu apenas queria falar, desabafar, eu queria chorar, e eu não podia fazer isso, porque o meu dever era levantar outra pessoa. Eu não tinha ninguém ao meu lado para desabafar sobre as minhas batalhas, eu não podia confiar em ninguém. No patamar que eu estava, eu não podia, eu só tinha a presença de Jesus Cristo. E foi esta mesma presença que me acompanhou quando me sentenciaram. Foi esta mesma presença que estava comigo quando eu me encontro sozinho dentro do meu apartamento, sem meus filhos, sem família, sem obreiros, sem amigos, sem pessoas, sem bajulação, sem aqueles que estavam ao meu lado buscando a Deus. Ninguém estava lá. Eu olho para os lados, não tem ninguém lá. Meu pastor não está lá, os líderes da juventude não estão lá, os irmãos obreiros não estão lá. Cadê todos os meus amigos? Cadê minha família? Cadê as pessoas que diziam que estariam comigo no momento difícil? Ninguém estava lá. Eu pude sentir naquele momento que, em meio a toda aquela situação avassaladora que me encontro naquele instante, a única pessoa presente naquele momento que estava ali para me confortar era a presença de Jesus Cristo, era o Espírito Santo de Deus. Talvez se eu tivesse levantado a mão contra o ungido de Deus, eu não teria tido esta oportunidade do encontro com o Senhor, eu não teria tido uma segunda chance, eu não teria tido a oportunidade de um resgate. Mas tudo que vem à mão, faça como para o Senhor, da mesma forma que você diz que ama a Deus, ama o teu próximo, ama o teu irmão, ama o teu pastor, ama as pessoas do teu convívio. Esteja feliz nos momentos bons e difíceis da sua vida, porque até mesmo estes momentos um dia passarão, e para o lugar aonde vamos não há trabalho, não há esforço, não há dor, não há exaustão, não há nada, não há sentimento, tudo acaba ali. Faça o seu melhor para o Senhor, porque no momento difícil da sua vida, Ele é a única pessoa que vai estar do seu lado. Aleluia. E eu queria trazer aqui uma mensagem acerca de promessas maravilhosas de Deus sobre a sua vida. Mas eu preciso trazer a realidade daquilo que eu enfrentei, que você poderá enfrentar, que você passará. E quando chegar esse dia, que a presença do Espírito Santo de Deus, Ele te direcione ao teu entendimento, lá no
da sua vida. Aleluia. É Ele quem vai cuidar de você. É Ele quem vai estar contigo dentro do teu quarto. É Ele que vai estar contigo ao teu lado dentro do teu veículo quando tua mente estiver conturbada, sem saber o que fazer, sem saber como resolver a situação, o problema. É Ele quem vai estar contigo quando você estiver debaixo do chuveiro, chorando, gritando a Deus, pedindo socorro. É Ele quem vai estar contigo. Aleluia. Quando não houver mais palavras, quando apenas o soluço fizer parte da tua oração, quando não houver mais saída, é Ele quem estará contigo. É Ele quem estará contigo. É Ele quem estará contigo. Plante o bem, faça o bem, distribua a presença de Jesus nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Faça acontecer o Evangelho vivo na sua vida, como testemunho vivo, através da santa palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E o Senhor, no tempo oportuno, há de te recompensar. Glória a Deus. Os livros serão abertos e ali estará escrito as tuas obras. Ali estarão escrito todas as coisas, e você herdará salvação ou condenação por aquilo que está escrito. Plante o bem, plante o amor, Aleluia. plante a fé, plante a perseverança, plante a dedicação. Espalhe o abraço, espalhe o sorriso, espalhe a fé que te movimenta todos os dias. Aleluia. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Eu quero fazer uma oração rápida.